nós não somos uma família, nós somos um time de pessoas pagas para entregar um resultado. A gente faz uma troca comercial com a empresa. Goste você ou não do capitalismo, é o mundo que a gente vive. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Paulilo, eu sou cofundador do Agendor e hoje no Fora do Forecast a gente vai falar daquele famoso um ótimo vendedor que é promovido e vira um gestor miserável, né? Então o nosso tema é primeira gestão comercial, como se preparar e ser um excelente gestor de vendas, e para isso a gente está aqui com o Luiz Felipe Pondé do mercado de vendas B2B, aquela pessoa que quando fala você para escutar, Thiago Gabri. Fala Gabi, tudo bem? Fala Júlio, tudo bem? Oi pessoal que está ouvindo a gente, tudo bem? Prazer enorme estar com vocês mais uma vez aqui. Acho que nesses já quase 10 anos de parceria, ou mais de 10 anos aí, acho que desde lá do comecinho, dos primórdios do Agendor, então um prazer estar com vocês. Cara, faz tempo, hein? Prazerzaço, obrigado aí pela presença. Eu tenho poucos, né? Você ainda tem bastante, mas tá branco também, então vai mostrando na cidade. Né? Aqui assim já dá para ver, né? Eu falo que empreendedor envelhece igual cachorro. É 7 anos em um. A Por aí. cada ano são... Mas legal, cara. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Bom, então, para quem eu não pude conhecer ainda ou não me conhece, eu sou o Thiago Gabri, ou Gabri, como a maioria do pessoal costuma chamar. Acho que, como boa parte das pessoas que trabalham na área de vendas, eu caí nesse mundo bem de paraquedas, vim do mundo do marketing. Aos pouquinhos fui me aproximando aí do mundo de vendas. Nos últimos 15 anos da minha carreira, eu me dediquei a essa parte de geração de lead, venda, prospecção. Tive a oportunidade de coordenar boa parte ali da jornada de vendas da RD nos primeiros anos ali, né, no early stage, até a gente sair de basicamente 2 vendedores até os 150, mais ou menos, que a gente tinha quando eu saí. Acho que foi uma experiência bem legal. Coordenei também uma operação do LinkedIn para a América Latina, e nos últimos 4 anos eu tenho trabalhado mentorando e trabalhando com consultoria aí para diretores, gestores, gerentes de vendas de empresas early stage ou nesse momento aí de rápido crescimento. Animal, Gabri. Prazerzaço aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos mergulhar nas histórias que o Gabri tem para contar, aquelas que normalmente ficam de fora do forecast. Vamos lá. Então, primeira sessão a gente vai falar do que está dentro do forecast. E eu quero já começar perguntando para você aquela minha afirmação que eu fiz desde no começo do nosso papo aqui, né? Que a gente sabe que é muito comum bons vendedores serem promovidos para gestores e eles virarem péssimos gestores comerciais, né? Mas isso é muito comum, né? Mas isso significa então que bons gestores de vendas necessariamente foram péssimos vendedores? Não, De com onde que vêm os certeza. bons gestores de vendas? Com certeza não. Acho que assim, bons gestores de vendas, no geral, foram pelo menos vendedores medianos ou bons, talvez não foram os vendedores estrelas, né? Aqueles lobos solitários que a gente vê muitas vezes dentro do time, assim como o principal performer, mas a tendência natural é que a gente promova, né, e traga para as posições de gestão aquelas pessoas que minimamente entregavam aquilo que era esperado delas. O que eu acho que acontece muitas vezes, principalmente nesses processos, eu diria que assim, acontece com mais frequência nesses momentos de early stage que a gente estava comentando, e a gente vê o cara que foi o primeiro vendedor, e aí ele vendia muito bem, e aí naturalmente ele virou gestor, e aí não necessariamente ele está preparado, mas também acontece em empresas já mais estruturadas de você pegar alguém que é top performer, e aí toda avaliação de performer aquela pessoa se destaca, e aí o caminho natural na maioria das vezes, quando a gente pensa em plano de carreira, é seguir para a linha de gestão. Eu acho que o que falta uma visão realista do que é ser gestor e sobra romantismo em cima do que é ser líder, né, ou ser gestor dentro de uma operação. Acho que as pessoas tendem muitas vezes a ver de uma forma meio diminuída, assim, aqueles profissionais que querem seguir uma carreira técnica, que não querem seguir uma carreira de liderança ou de gestão, e caem muitas vezes na falsa sensação de que o meu único caminho para crescer é virar um líder ou virar um gestor. E eu acho que
muitas vezes bons vendedores que poderiam continuar performando como bons vendedores em novos produtos, em novas frentes, em novas empresas, inclusive, são levados erroneamente, até pelos gestores atuais, a aceitar essa cadeira de gestão e esse rompante, né, de liderança meio romantizada acabam topando e aí vira um desastre, porque pode ser que o grupo de habilidades que é esperado dentro de uma cadeira de gestão não necessariamente é o mesmo grupo de habilidades que faz um bom vendedor. Então, acho que o que leva muitas vezes a essa situação que você falou, do excelente vendedor que vira um gestor ruim, eu acho que está relacionado a, sim, questões de habilidade, competência, mas muitas vezes uma pressão externa que leva alguém que não tem perfil de liderança, de gestão, que às vezes não quer aquilo, que tem outras motivações, às vezes mais financeira, né, de entrega individual, a assumir uma cadeira de gestão por uma pressão externa. E aí você acaba colocando uma pessoa ali que não queria, não estava preparada, mas pela circunstância acabou sentando naquela cadeira, né? E aí é a receita aí para dar errado. Acho que eu já vi isso acontecer várias vezes com profissionais muito, muito bons que acabaram, em alguns casos, inclusive, voltando para a cadeira de vendas, né? Falando, cara, gestão não é para mim, estou fora, quero trabalhar lá do meu jeito, sozinho, com a minha meta, com as minhas entregas, né? Uma coisa que eu também vejo, Gabri, no mercado mais tradicional, empresas mais tradicionais de vendas, é que muitas vezes até quem vai criar essa cadeira de gestão não sabe muito bem qual que é a descrição do trabalho, né? O job description de um gestor de vendas, né? Quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes, o modus operandi que ele precisa ter para assumir e fazer um bom trabalho, né? Então, e aí eu te pergunto, então assim, quem é que está falhando na verdade? É quem está criando a cadeira ou é a pessoa que está se submetendo a assumir essa posição, né? Assim, eu não sei nem se eu chamaria de falha, porque eu Uhum. acho que as pessoas fazem com a melhor das intenções, né, dentro daquilo que muitas vezes vai acontecendo de maneira natural. Eu lembro, assim, se a gente for pegar lá nos primórdios da RD, a minha primeira cadeira de gestão não foi pensada, não foi planejada, não existia um job description. Basicamente, a gente precisava aumentar o volume de lead. Para aumentar o volume de lead, a gente precisava contratar mais gente. Na época, a gente tinha eu e o Gabriel, que eram os dois vendedores ali que estavam no time de venda direto. E aí foi meio que, cara, contrata um para você, e aí você vai vendo, quando viu, contratou dois, três, quatro, e a cadeira de gestão nasceu ali. Isso é quando a gente está falando de uma empresa né, nesse processo, nessa curva de crescimento. Então, não acho que houve uma falha, por exemplo, do Eric não ter parado e desenhado um super job description, porque eu acho que esse processo natural ele vai rodando. É, Quando é uma empresa mais tradicional, uma empresa mais robusta, maior, o que a gente vê como falha, né, dentro desse processo é usar job descriptions padrões, assim, sabe? Muitas vezes o que o pessoal faz é tipo, sei lá, eu vou pensar no meu mundo de LinkedIn, né, que era uma empresa global, totalmente estruturada, muito maior, né? Eu não crio um job description de sales manager. O job description ele já existe, ele é padrão, ele é global e basicamente a gente tem pouquíssimos ajustes quando tem uma demanda específica e esse job description é colocado lá no ar. É, mas às vezes tem nuances específicas de um determinado mercado, de um determinado time, de um determinado produto, que se não for muito bem pensado, se você ficar estrito ali ao job description, pode acabar passando meio batido, assim, sabe? Então, eu não sei se existe falha de um ou do outro lado. Eu acho que é um contexto, sabe? Muitas vezes é o contexto que acaba levando as pessoas para essa posição. Acho que a maioria dos gestores que eu conheço que ou dos profissionais que fizeram esse movimento pendular de tipo, vou para gestão e volto para vendas, porque eu era um ótimo vendedor e virei um gestor mediano, está relacionado mais ao contexto, sabe? Ou uma pressão externa da empresa de você é muito bom, você tem que testar essa cadeira, você é a nossa única salvação, ou uma pressão externa, tipo assim, da família da pessoa que vê e espera aquela cadeira de gestão, uma pressão meio social dos meus amigos que olham para mim e falam: pô, você está aí há tanto tempo, até hoje ninguém te deu uma cadeira para ser líder, para ser chefe. E eu acho que isso acaba levando as pessoas para esse lugar, assim. Eu não sei se é uma, assim, tipo, o gestor que colocou o cara lá, o cara que aceitou. Eu acho que é meio que um somatório do contexto.
um somatório de fatores, né, que influenciam essas influências externas também, né? Externas, tanto que nem você falou, pressão social, pressão de familiares, às vezes a vontade de estar no mesmo patamar que colegas de faculdade e a Eu questão acho que é essa financeira também, da romantização ambição que a gente estava financeira. falando. Existe uma Uhum. romantização do papel de liderança, que eu acho que está mudando um pouco. Até tem, né, tem muita coisa de meme da galera tirando sarro, né? Porque, assim, eu que já tenho 37, com essa carinha de 45, é, eu já tô velho, né? Então as novas gerações já fazem piadas com a gente. Uhum. E tem muita coisa nessa linha, né? Tipo, da galera olhar e falar, eu não quero ser o Zezinho do burnout, né? Tipo, a galera que tá lá Sim. toda medicada porque virou gestor sem ter condição. Então, acho que talvez essa nova geração venha com alguma cabeça um pouco diferente, mas eu acho que olhando para quem hoje está nas cadeiras, nas posições de liderança, ainda existe muita romantização do papel de gestor, né? Então, essa coisa do papel de chefe, da pessoa que está na liderança, que está na frente, né? Esse mundo de coaching que a gente tem aí de carreira, de sucesso, é, é, que vende a liderança como se fosse assim, a única forma de ser feliz e tal. Eu acho que a galera se perde muito nisso, assim, sabe? E aí acaba caindo nas armadilhas de, às vezes, deixar uma carreira excelente como profissional individual para cair numa cadeira de gestão onde ela não vai ter sucesso. E agora, então, pensando naquele perfil do ótimo vendedor que vem batendo meta há muito tempo, quarter atrás de quarter, ele consegue bater a meta, ele consegue puxar a equipe, ele consegue ajudar a equipe também a performar bem, compartilhando boas práticas, enfim. E aí colocam ele num cargo de gestão, falam, você está performando, eu vou te colocar para assumir essa nova equipe aqui de vendas, porque a gente quer abrir um território X e aí você vai assumir essa equipe. Como que essa pessoa pode se preparar para fazer o papel bem feito de gestor? Legal. Eu acho que você trouxe um ponto na sua pergunta que é fundamental nessa transição, que é, você disse, essa pessoa já estava lá, ela já ajudava os colegas, ela já se mostrava proativamente à frente do time nesse papel de suporte, de desbloquear coisas, de educar, de treinar, de compartilhar conhecimento. Então, quando você já tem esse perfil, eu acho que é um pouco mais natural você assumir uma posição de gestão. Então, quando eu estou numa empresa e as pessoas já me veem como uma referência, as pessoas já me olham como alguém que agrega coletivamente, alguém que tem conhecimento, que tem know-how e tal. Essa promoção, muitas vezes, é só a formalização de uma posição que já existe. Eu acho que, nesse caso, é mais fácil essa pessoa conseguir entrar nessa cadeira, porque boa parte da rotina dela já vai estar, de alguma maneira, atrelada àquilo que ela fazia. Então, quando a promoção acontece, igual você está comentando, que assim, vamos botar mais suave, né? Ela meio que vai, é uma formalização, no começo você assume ali talvez mais atividades do que você deveria como contribuidor individual, e isso te coloca numa posição de destaque, eu acho que a transição é mais suave. E acho também que isso responde um pouco da pergunta no sentido de se eu não faço nada e eu não estou na cadeira de gestão, como é que eu me preparo? Eu acho que um bom passo é exatamente isso que a gente estava falando. Se colocar nessa posição de ensinar, educar, trocar, compartilhar, né, aprender sobre métricas mais estratégicas ou táticas e menos as métricas operacionais, acho que isso vai te colocar numa posição para você ser vislumbrado como um potencial gestor. E até para também você entender se é isso que você quer e se é isso que você gosta. Eu acho que uma vez que você está na cadeira, né, que a pessoa te colocou e você recebeu, às vezes acontece, igual aconteceu comigo, né? A pessoa que estava na posição de diretoria foi mandada embora, e aí foi tipo, segura a ponta aqui pra gente 2 meses até a gente contratar alguém, e esses 2 meses viraram quase 3 anos. Mas quando você cai nessa cadeira e entra numa posição de gestão, eu acho que o mais importante é você investir tempo em autoconhecimento. Hum. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, é você parar para fazer e utilizar os recursos internos que você tem na empresa, os feedbacks dos seus pares, os feedbacks dos seus líderes, feedbacks de liderado, enfim. Mas você realmente estar aberto a entender, cara, o que está funcionando, o que não está dando certo, não está. Eu acho que isso é um exercício muito importante, muito válido, mas você também investir em autoconhecimento fora da empresa.
Então, se você puder contar com uma mentoria, com terapia às vezes, ou com qualquer outra coisa que de alguma maneira te ajude a se perceber e a se entender, eu acho que isso vai acelerar o seu processo de gestão. Porque se eu falar com você assim, não, a primeira coisa que todo gestor tem que fazer é entender sobre forecast. Não, às vezes não, sabe? Às vezes a sua operação naquele momento exige que, na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é trazer o time para você, porque as pessoas estão pedindo as contas e aí você ficar aprendendo sobre forecast não vai resolver o seu problema. Então, acho que quanto mais você investir nesse processo de se conhecer, de se entender e depois mergulhar no que está acontecendo dentro da operação, mais fácil vai ser você evoluir. Então, eu não acho que tem um conhecimento que vai servir para todo mundo, mas eu acho que essa análise, autoanálise e essa análise da operação vai dar um pouco aí de direcionamento de qual caminho você pode seguir. Né? Não adianta, não existe forma mágica para todo mundo, assim, tipo, se você é um cara introvertido, não adianta eu te falar que você tem que investir em um livro do Obama para virar líder influente, entendeu? Porque não é teu perfil, não adianta você forçar isso que não vai funcionar. E isso que você falou também é bem interessante, né? De você conversar com o time, conversar com peers, né? Conversar com peers colegas de outras áreas, então a área financeira, a área de marketing, conversar com superiores para entender também a visão de negócios, né? A visão, os objetivos macro também. E aí sim você vai entender, tá? Então o que está latente e você vai moldar os conhecimentos que você precisa adquirir, a sua forma, o seu modus operandi de acordo, né? Acho que não tem uma receitinha de bolo como você falou. Às vezes você vai pegar uma receitinha de bolo do mercado e vai tentar aplicar e vai dar totalmente errado, né? Não vai dar nada certo. E assim, como é que muda a mentalidade do vendedor individual para o gestor? Eu acho que a principal mudança que a gente acaba precisando fazer nesse processo é um pouco de, não queria dizer altruísmo, porque é uma palavra muito bonita, assim, mas é um pouco disso, assim, é você entender que naquele momento, enquanto você é contribuidor individual, tudo depende de você, né? A maioria das coisas depende de você. É você que tem controle do seu tempo, da sua agenda, das suas prioridades, dos seus leads, do seu cliente, do seu pipeline, do seu forecast. E se você sabe que se num mês está um pouco mais apertado, você pode dar um gás a mais ali, fazer mais ligações e tentar reativar lotes. Então, as coisas dependem um pouco mais de você e o processo é mais individual, assim. Vamos botar aqui, entregar é um processo um pouco mais egoísta, né, centrado assim em você. Eu acho que quando você sai da sua cadeira de contribuidor individual e vai para uma cadeira de gestão, a parte mais difícil é saber que as coisas não dependem mais só de você. Né? E aí, você começar, às vezes, principalmente quando você era um top performer, é você começar a ver que você agora depende também daquele par que você tinha, que agora é seu liderado, que não entrega. Às vezes, aquele par que você tinha, que no almoço ficava lá sentando, falando que não queria fazer nada, que ele saía cedo mesmo, que ele não estava com paciência, e agora essa pessoa é alguém que você tem que liderar, que você tem que puxar, então como é que fica essa relação? Acho que nesse processo, então acho que assim, o mais difícil é você sair da posição de eu controlo, eu faço, eu entrego, e ir para uma posição de agora eu preciso servir, eu preciso que os outros entreguem, eu preciso garantir que as pessoas que estão ao meu redor vão estar tão compradas quanto eu estou, né? E eu acho que o que muda principalmente é isso, é sair de uma visão. Às vezes você, numa posição individual, isso acontece, né, com muitos vendedores. A gente vê vendedores que batem muito meta no final do mês, né? Aquele cara que tem um drive muito forte de virar o jogo, né? Então às vezes ele é mais preguiçoso ali no começo do mês, está um pouco mais cansado do mês anterior, e aí na segunda metade do mês ele dá um gás, acelera, vende, bate a meta, e no final sai lá, tipo, putz, o melhor resultado do mês e tal, e o cara fez isso porque ele já acostumou a fazer aquilo ali. Se ele vai com essa mesma mentalidade, quando a gente está falando de um time de 8 vendedores, que não tem talvez o mesmo pegada, que não tem a mesma velocidade, tem formas de trabalhar diferente, e ele dá essa dormida no ponto, uma semana que seja, se o ciclo dele de vendas é curto e a operação dele é rápida, ele não vai bater meta e aí vai começar a não entregar. Porque ele não pode mais rodar naquele modelo que no final eu resolvo, no final eu faço. Então acho que a principal mudança é essa, né? Sair do pensamento eu faço, eu resolvo, eu controlo e ir para um caminho de
É, as coisas demoram um pouco mais quando eu tenho pessoas no meio do processo, né? você sair desse pensamento e execução individual para pensamento e execução coletiva, né? Onde que num Uhum. primeiro momento você entrega seu próprio resultado e no segundo momento, como gestor, você entrega o resultado através dos seus colaboradores, né? De quem está Tudo abaixo, fica mais complexo, né? Quando né? começa a funcionar assim, porque você precisa convencer as pessoas, né? Antes você tem uma ideia, eu acredito ou não nisso aqui, eu vou lá e faço ou não. Depois, às vezes, Uhum. vai ter uma hora que você não acredita em alguma coisa, mas precisa ser feito. Você tem que convencer outras pessoas de alguma coisa que às vezes nem você mesmo acredita 100%, né? Ou às vezes você acredita muito numa coisa, metade do seu time não concorda, e você tem que convencer aquelas pessoas. Então, o processo de convencimento, de gestão mais político, vamos dizer assim, ele começa a ficar muito mais ativo. Então, é o que eu, assim, eu costumo sempre dizer isso para as pessoas que me procuram para falar de carreira. Tipo, cara, se você não gosta desse jogo político, entre aspas, aí, desse processo de as pessoas envolver e falar e convencer e entender, gestão não é para você, porque liderar pessoas é o tempo inteiro fazer isso. É o tempo inteiro alinhar a expectativa, realinhar a expectativa, controlar as expectativas dos outros, trabalhar com as frustrações, né? Então, assim, esse eu acho que é um ponto fundamental que você precisa pensar se você gostaria de ter como boa parte do seu dia a dia, né? E agora pensando e agora pensando em boas práticas assim no operacional, no dia a dia, cerimônias, rotinas, o que que um bom gestor, não necessariamente de vendas, mas um bom gestor de vendas ele faz? Ele tem de boas práticas, de rotinas, de cerimônias. Então, eu acho que a primeira coisa é alguém que para pelo menos uma vez por dia. Eu não vou falar que tem que ser todo dia, 8 da manhã, mas pelo menos uma vez por dia tem o hábito de parar e analisar números, sabe? Tipo, realmente sentar, olhar e entender assim, o que está acontecendo, o que não está, as coisas estão se movimentando, não estão se movimentando, estão andando, não estão andando. Eu acho que esse cuidado de olhar e entender números como uma rotina mesmo, ele é fundamental. Eu acho que paralelo a isso é como é que você consegue levar isso para uma rotina com o seu time, seja num one-on-one de performance, num pipe review, num deal review, mas como é que você cria essa cultura e esse hábito de que as pessoas sentem com você e consigam discutir o processo em cima de dados, de fatos, de números. E não que você crie one-on-ones para as pessoas irem lá chorar pitanga sem ter muito claro os objetivos daquelas conversas. Eu não estou dizendo que você não deveria ouvir o seu liderado, tem dia que realmente as pessoas só querem chorar e né, os problemas, e faz parte também um pouco aí a gente ouvir, mas que essas coisas tenham um pouco de objetivo, acho que é importante. É, e aí eu acho que o resto da rotina depende muito da operação. Se você falar Uhum. comigo, por exemplo, você acha que vale a pena ter stand-up meeting numa operação de ciclo de venda de 6 meses? Não. Sabe, tipo, stand-up meeting diário e tal, para uma operação com um ciclo de 6 meses? Para mim não faz o menor sentido. Porque você não vai ter volume de mudanças, de movimentações suficientes a ponto de você ter, assim, sabe, uma reunião diária Uhum. para bater atividades e tal. Não vejo muita razão. Se você falar comigo que o seu ciclo de vendas é de 7 dias ou one call to close, assim, aí eu acho que o stand-up faz todo sentido. Porque todo dia é uma meta, todo dia tem uma pressão ali, uma entrega e tal. E aí eu acho que o stand-up pode fazer muito sentido dentro do processo. É, Se você me falar, acho que sobre rotinas mensais ou trimestrais, eu acho que vale também entender o seu ciclo de vendas e alinhar as rotinas com isso. Porque assim, eu acho que todo mês você deve fazer uma reunião um pouquinho mais longa de análise. Parar, abrir o pipe, olhar, entender os motivos de loss e tal. Mas se o seu ciclo de vendas é de 5 dias, você tem um volume de 30, 40, 50, 100 deals por mês, não adianta esperar um mês para fazer essa reunião. Você tem que ter uma rotina, uma cadência, às vezes de até 2 vezes, 3 vezes por semana, né? Então, eu acho que assim, atividades de rotina vão depender muito do perfil de negócio ou de cliente que você tem, de acordo com aquilo que está agregando valor. E eu acho que essa é outra coisa também muito importante. Eu acho que o que diz para você quais rotinas colocar são aquelas que você e o seu time sentem que agregam. Tipo, assim, eu sempre gostei de perguntar para os meus
liderados ali, tipo, galera, e aí? A gente mantém isso aqui ou não, sabe? A gente está fazendo essa reunião toda semana e tal. Às vezes a gente começava, por exemplo, uma reunião com marketing. Toda semana fazia e tal. Naquele momento inicial, fazia sentido fazer semanal. Tinha muita demanda, tinha muita coisa. Depois, aquilo perdia o sentido, porque a gente fazia um Uhum. informativo via e-mail, porque aí a gente conseguiu botar numa planilha que a gente acompanhava. E aí, para que a gente vai manter fazendo? Só porque a gente gostava de fazer? Não, aí a gente vai tirando e vai reajustando. Então, acho que também estar disposto a adaptar a rotina e perguntar para as pessoas o que faz sentido, eu acho que é importante. Assim. Então, acho que assim, a única coisa que é fundamental é você precisa conversar com o seu time todo dia. Se você é líder de pessoas, pelo menos uma vez por dia, você precisa mandar uma mensagenzinha para todo mundo do seu time falando assim: Oi, Júlio, como é que estão as coisas por aí? Tá precisando de mim? Não, não tô precisando de nada, tá tudo jóia, a vida que segue. Ótimo. Né? Mas você ter essa disciplina de entrar em Se contato, de abriu, né? saber olhar os números. Porque às vezes você vai perguntar, fala, e aí, Júlio, tá tudo bem? O Júlio vai falar assim, tá tudo ótimo. Aí você olha o pipeline do Júlio e lá o Júlio tem 50% menos de uso do que ele precisa para bater a meta. E aí você tem que parar o Júlio e falar, meu amigão, vem cá. Então eu acredito mais em um processo mais ongoing, assim, dessas conversas e tal, do que uma coisa super estruturado. Assim. Eu sempre fiz one-on-one semanal com o meu time. Várias vezes meus vendedores chegavam, vendedores que eu tinha mais confiança, que eu sabia que tinham um CRM limpo, né, as coisas organizadas, mandavam mensagem para mim e falavam assim, Gabri, a gente tem um one-on-one agora 3 da tarde, eu não tenho nada para a gente falar. Eu falava, então show de bola, vai vender, porque eu não vou forçar essa pessoa a fazer uma reunião comigo só porque, ou vou me sentir mal. Assim, eu já vi gestores que falavam, mas eu sinto que meu time me ignora. Eu falo, cara, não, assim, se isso acontece todo dia, todas as semanas, sempre, ninguém quer falar com você, realmente temos um problema. Agora, tem momentos que a última coisa que você quer fazer é ficar ali ocupando a agenda de um cara que tem 10, 15, 20 calls para fazer num dia. Então, libera ele, deixa ele fazer o trabalho dele e depois a gente conversa. Né? Se as coisas estão em dia, o CRM está em dia, acho que essa rotina é adaptável. Animal, você falou sobre adaptabilidade, né? Então, essa capacidade do gestor de ouvir o time e adaptar as reuniões, as cerimônias, de acordo com a situação atual da empresa e a capacidade também de entender e fazer uma retrospectiva para avaliar, né, se as reuniões que estão sendo feitas continuam entregando o mesmo resultado que entregavam no começo, é algo crucial também, né? Porque às vezes a gente mantém um processo por manter o processo pelo processo e Uhum. não um processo que vai entregar um resultado. Aqui no Ageno já E às aconteceu. vezes, desculpa, pode concluir. Não, aqui no Ageno já aconteceu algumas vezes isso daí. Assim, acho que tem dois lados dessa moeda. Um lado é assim, é muito difícil ter disciplina para manter reuniões ou manter processos por longos períodos. Mas ao mesmo tempo, o outro lado então assim, então esse primeiro lado é muito fácil criar processos e criar reuniões, mas o difícil é ter disciplina para manter esses processos e reuniões sendo aplicados por um longo tempo. Isso é muito difícil. E o segundo ponto, ao mesmo tempo, o outro lado dessa moeda é fazer essa retrospectiva que você falou, tá? Então aquela reunião onde que a gente tinha uma reunião dessa, que era o seguinte, era reunião que a gente chamava de reunião de aquisição, né? Que a gente juntava o time de marketing, o time de vendas, e a gente ia bater como que estava o nosso funil de vendas, desde do marketing, né? Desde a captura do visitante até o negócio vendido, etapa por etapa. E depois a gente avaliava os motivos de perda dos negócios, né? Então, por que a gente perdeu os negócios que a gente perdeu na semana anterior? E aí a gente, no começo, assim, era super rico, porque dava, de fato, para retroalimentar o time de marketing com os feedbacks coletados com o time de vendas, os motivos do porquê que os negócios estavam sendo perdidos. Então, às vezes, chegou persona errada, oportunidades que a gente atraiu, o marketing atraiu uma persona errada, ou então o marketing atraiu um ramo errado. E aí a gente consegue, no começo a gente conseguia ir tunando, né, e calibrando essas comunicações para passar a entregar melhores oportunidades para o time de vendas. Mas chegou um momento que a gente viu que a resolução dos problemas eram coisas muito mais longo prazo e que não necessariamente dependiam só do time de marketing, só do time de vendas, né? E aí passou-se a cair mais do mesmo. E aí foi que a gente entrou nessa retrospectiva e falou, tá, mas isso daqui, assim, tá agregando alguma coisa? E a gente mudou, né? E eu acho que tem uma. Assim, ó, quando a gente pensa. Eu acho que a gente, como gestor, tem que levar muito a sério
aquela brincadeira, aquele e-mail, aquela frase, aquele meme do tipo, essa é mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. A gente tem que levar isso muito a sério, porque às vezes o gestor, principalmente o novo gestor, ele se sente um pouco assim. Antes eu tinha lá 20 ligações por dia, mais 10 demonstrações, mais não sei o quê, eu olhava para minha agenda e eu via minha agenda muito produtiva, porque eu estava o tempo inteiro falando com o cliente. E aí o cara vira gestor e ele olha para a agenda dele e a agenda dele está vazia. Porque aí, às vezes, ele não tem lá 1 milhão de reuniões. E tal. E aí ele começa a socar um monte de reunião que todo mundo fala que é bom para ele fazer. E ele começa a ocupar a agenda do time dele com reuniões que são boas só para o gestor, que não estão agregando valor nenhum para o time, muitas vezes. E que, na verdade, o time está assim, puta, eu tô aqui 1 hora com esse cara falando, às vezes, uma coisa que não tem nada a ver, e eu tô perdendo 1 hora ligando para um cliente, e aí agora logo, 7 horas da noite, ele vai embora, e eu fico aqui atualizando meu CRM, porque ele botou no meio do dia uma reunião aleatória para tipo a gente fazer clube do livro, sabe? Então, eu acho que essa carência que o gestor, principalmente o novo, tem de encher a agenda de reuniões, muitas vezes sem necessidade, pode acabar impactando o time, na verdade, de forma muito negativa. E o time não vai falar. Porque assim, se o gestor novo chega todo empolgado, falando, nossa, na minha empresa a gente fazia o clube do livro, e era maravilhoso, que a gente escolhia um livro na semana, e todo mundo lia, e todo mundo trazia, a gente discutia e tal. O cara que está sentado lá, que é um vendedor e tal, ele não vai virar para o gestor e falar assim, mano, sério, ninguém gosta de ler. A gente não lê, entendeu? Então, assim, não adianta você querer passar para a gente o clube do livro e tal, porque a gente vai procurar lá no 12 Minutos, ou em qualquer outra plataforma, um resuminho, a gente vai dar uma lida no resumo e vai vir aqui falar e tal. E aí, enquanto a gente está falando, eu estou com o meu computador aberto, resolvendo outras coisas. E aí o gestor acha que está fazendo 1001 atividades incríveis e, na verdade, o time dele não está nem aí. Então, assim, acho que esse cuidado ele é muito importante, porque a gente, na verdade, tem que ser. A gente tem que tirar coisas da agenda do cara. A gente tem que liberar tempo para ele vender, porque ele é contratado para vender. Acho que a melhor coisa que você pode fazer junto com o seu time é sentar com eles e vender junto. É ir numa reunião visitar um cliente, é sentar e fazer um call, é destravar um deal. Quando a gente está pensando principalmente nessa primeira gestão, né? Nesse cara que está numa cadeira de coordenador, supervisor, um gerente ali, mais direto na operação. Então, libera seu time, sabe? Libera o time, libera os outros também. Acho que isso que você trouxe, por exemplo, da reunião marketing e vendas, ela é um exemplo mais comum e mais clichê que acontece na maioria das operações. O cara chega, tem lá um monte de problema de entrega, um desalinhamento entre SDR e vendedor, sei lá. E aí as pessoas elas querem resolver isso botando uma reunião. E aí a gente passa a criar mais. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso várias vezes. E aí a gente ia lá e criava uma reunião, falava assim, não, agora então nós vamos criar uma reunião quinzenal, SDRs e vendedores, para que eles possam dar feedbacks uns para os outros do que está acontecendo. Aí virava uma reunião sem sentido, as pessoas não falavam o que precisava ser falado, chegavam na reunião sem se preparar. Aí, ou às vezes acontece o que você falou, no começo era muito produtivo, porque tinha muita pauta e muita coisa, às vezes as pessoas precisam só botar para fora mesmo. E depois, com o tempo, aquilo vai perdendo o processo. Aí eu acho que a gente, como gestor, a gente tem que se convidar para reflexão de entender assim, quais das minhas rotinas podem virar atividades? A história essa reunião poderia ter sido um e-mail. Quais atividades podem virar, quais rotinas de reunião podem virar um e-mail mesmo? Né? Às vezes você vai ter um relatório combinado entre as duas áreas, que se você receber aquele relatório toda segunda-feira de manhã com um resumo do que está acontecendo, você não precisa de uma reunião. Porque o relatório já vai trazer o que seria discutido lá. E aí, dali do e-mail, já saem as ações, os acionáveis, aquilo que precisa ser feito. Então, acho que, não sei, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito forte para liberar tempo para a galera vender, porque eu acho que essa é uma das reclamações, inclusive, principais que os vendedores têm. Eu não tenho tempo, eu estou sobrecarregado, tenho 1 milhão de coisas para eu fazer, né? E eu não estou dando conta de fazer o que eu preciso, que é vender. Cara, animal. Pô, esse assunto aqui, ele é bem interessante porque tem muito estigma em cima dele, né? Tem muita expectativa, assim, em relação ao que é o que um gestor ele faz, né? O que é esperado de um gestor. Mas foi bacana porque a gente, acho que deu para trazer esse lado mais reflexivo, introspectivo, que muitas vezes não é falado, né? Não é nem pensado, assim, de você tanto fazer uma retrospecção própria, quanto em relação aos processos, entender o time, entender a empresa, antes de definir qualquer cerimônia, qualquer rotina que, no final das contas, vai ser custosa, vai ser cara para a empresa, né? Porque reuniões que você envolve, reuniões entre 2 pessoas, é caro. Imagina uma reunião com 10 pessoas, né? É super custoso para a empresa isso daí. Então,
de fato, aqui no Agendor também, né? A gente eventualmente tem reunião que a gente vê, tá, não tem pauta nenhuma, seria só uma apresentação, em vez de fazer a reunião, vamos gravar um vídeo. Quem ia expor os dados grava um vídeo de apresentação dos dados e a reunião vira um vídeo de apresentação só, né? Mas animal, Gabriel. Show de bola. Agora vamos partir para a segunda sessão, para a parte onde que a gente vai ouvir um pouco mais de você, um pouco mais das suas histórias, o que está fora do forecast. Então a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: se você, Gabriel, tivesse um manual de instruções para outras pessoas lerem e entenderem como lidar com você, gestor comercial, tá? O que estaria escrito nesse manual para eu ler? Eu sou um vendedor da sua equipe e esse manual tá assim, ó, instruções de como lidar com o Thiago Gabriel, gestor comercial. O que estaria escrito nesse manual? Eu acho que teria que perguntar para meus ex-liderados, que eles provavelmente vão conseguir responder melhor do que eu, né? Porque a gente sempre tem uma visão talvez enviesada do nosso próprio manual. Mas eu acho que assim, a primeira coisa que eu sempre prezei muito na minha relação com os meus liderados, e acho que principalmente com a maturidade, a gente vai ganhando isso mais, né? E vai, acho que, trazendo isso mais para o dia a dia, cara, a gente está numa relação que tem que ser de ganha-ganha. Então, se tem algum problema, chega para mim e fala. Se tem alguma coisa que você não gosta, chega para mim e fala. Eu não vou ficar guardando as coisas também. Eu vou chegar para você e vou te falar o que não está legal e o que precisa ser mudado, sem ficar adorando muito a pílula. Assim. Eu acho que no começo, inclusive, eu tive problemas com isso quando eu assumi a cadeira de gestão, porque eu acho que eu cheguei a machucar alguns ex-liderados por falar de uma forma muito direta e às vezes muito dura sobre coisas que não estavam funcionando, sobre competências que não existiam, né? Então, eu acho que esse é um ponto para mim muito importante. Cara, chega para mim e fala, ninguém está aqui para ficar tipo enrolando, então acho que esse é um ponto importante. Eu acho que o outro ponto importante também para mim é nós somos dois empregados da mesma empresa, nós não somos a empresa. E eu acho que isso também é uma coisa que eu acho que eu aprendi com o tempo, de que quando a gente trabalha para uma empresa, a gente está ali naquele momento, naquela cadeira, naquela posição, defendendo, obviamente, os interesses da empresa, né, os lucros da empresa, os ganhos da empresa, mas os nossos interesses também. Então, quando a gente chega e fala alguma coisa que não está legal, ou a gente coloca alguma coisa que não está funcionando, acho que a gente precisa ter esse alinhamento de que nós também, assim, eu também estou ali defendendo os meus interesses, né? Então, se eu sou o gestor de um time de vendas, o que eu quero é que esse time de vendas venda, porque se esse time de vendas não vende, eu não ganho minha comissão, eu não sou remunerado, eu também não bato a minha meta. Então, eu acho que quando a gente coloca as coisas dessa forma, ao invés de colocar como somos todos uma família, todos nos amamos, vamos vestir a camisa, que não é uma coisa que eu curto muito, eu acho que fica mais fácil você lidar com as pessoas, sabe? Então, assim, cara, você tem o seu plano com a empresa tem o plano dela e as expectativas delas com você, do mesmo jeito que ela tem comigo. Essas são as minhas métricas, essas são as suas, a gente vai trabalhar para que os dois possam alcançar esses resultados. No caso, os três, né? Eu, você e a empresa. Mas sem ficar, tipo, sabe, aquela coisa tipo meio paternal, assim. Apesar de eu ter uma relação muito boa com boa parte das pessoas que eu liderei até hoje, assim, ser padrinho de casamento de uns, ser tipo amigo muito próximo de uns, eu isso nunca foi a minha prioridade, assim, sabe? Eu acho que isso sempre foi como uma consequência, porque a minha prioridade número um sempre foi, cara, primeiro a gente está aqui para bater meta. Segundo, o seu desenvolvimento é parte do meu trabalho, né? Garantir que você tenha espaço para se desenvolver. E a outra metade do seu desenvolvimento é problema seu, né? Vamos dizer assim, você tem que correr atrás, você tem que ir ali e tal. E ele vai ser uma consequência dos resultados, daquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho que essa é uma outra coisa importante para mim também, sabe? Não, os relacionamentos eles sempre acabaram vindo como uma consequência, mas de um processo muito transparente de a gente está aqui individualmente, eu, líder, você liderado, independente da empresa. Assim, eu tenho experiências
de chegar para liderado meu e falar assim, olha, você está gastando tempo, dinheiro, expectativa numa carreira errada. Se fosse você, realmente eu ia fazer outra coisa. Acho que você está perdendo o seu tempo, o tempo da empresa, o tempo de todo mundo. E essa pessoa hoje é chefe de cozinha, mora na Austrália e nunca mais voltou para o mundo corporativo e está feliz e realizada lá. Então, assim, é, eu acho que esse processo de ser transparente, de alinhar, de não querer ficar recuperando todo mundo e todos têm que ser um vendedor, eu acho que isso também é uma coisa que com certeza estaria lá, assim, do tipo, vamos ser honesto, fala a real e se gostar, gostou, se não gostar, a vida que segue, não é pessoal, sabe? Acho que isso estaria um pouco ali, Legal, assim. bem franco, bem profissional, né? Bem adulto, né? Eu li um livro do Ricardo É, Semler. Esse livro é muito bom, assim, se chama Maverick. Depois, produção, coloca aí no cantinho. Esse livro é muito bom. E ele conta a história da Senco, né, que é esse conglomerado industrial dos anos 80, se eu não me engano, aqui no Brasil, e que operava de uma forma totalmente disruptiva, assim, para a época. E vinham empresas gringas aqui para ver como que eles operavam, porque eles tinham práticas de gestão que depois a gente começou a ouvir nos anos 2000, assim, de empresas tipo Google, etc., eles já tinham naquela época, assim, um mindset de operação. E uma das coisas que eles pregavam muito era isso, assim, todos os funcionários aqui são adultos, somos todos profissionais, vamos nos tratar como tals, né? Então, e eu eu acho que, acho que isso... desculpa. Não, eu acho que é bem isso, né? Isso que você falou conecta com esse ensinamento desse livro também, né? Eu acho que falta isso, assim. Acho que falta isso na relação com os clientes, às vezes falta isso na relação com os liderados e líderes, né? Essa coisa do tipo, cara, a vida é o que ela é, os números estão ali, estão dizendo o que aconteceu, sabe? Essa coisa do. Às vezes eu vejo o pessoal falando de. Né, essa ideia de customer centric, que a galera enviesa para um lado totalmente errado, né? De que o cliente tem sempre razão, essas maluquices. Cara, não tem razão o tempo inteiro. Do mesmo jeito que seu liderado também não tem razão o tempo inteiro. E que você não precisa ficar. Assim, ó, você quer me matar e me falar de feedback sanduíche. Eu tenho vontade de morrer quando alguém fala comigo de feedback sanduíche, sabe? Tipo, Por não, quê? cara, você tá ruim, entendeu? Porque eu não gosto. Eu acho assim, cara, se você tá lá. Às vezes a pessoa tá péssima, o rendimento dela é horroroso. Aí você tem que ficar caçando uma coisa boa para falar, porque a pessoa vai se sentir mal, porque cara, não, o negócio dela tá ruim mesmo. Meu amigo, senta aqui, olha só. Você bateu 20% da meta, é ridículo. Como é que você quer que você se sinta, sabe? Tipo, lógico que tem formas de falar e de colocar, mas não adianta ficar querendo dourar a pílula. Eu vou chegar a pessoa e falar assim: oi, Júlio, tudo bom? Olha, eu tô aqui para dizer, cara, adoro trabalhar com você. Ah, você tem uma energia tão boa, você é uma pessoa tão maravilhosa, o time adora você. Nossa, assim, ó, todos chamamos, você aqui uma faixa, nós chamamos. Mas, cara, 20% de resultado não dá, né? Tipo, não, cara, não, entendeu? Não tem necessidade de Uhum. fazer isso. Vamos falar do problema do jeito que ele é, entendeu? Porque eu acho que isso cria também uma camada assim, meio superficial no processo de liderança, que é tipo, eu não sei até que ponto meu líder está sendo honesto comigo, sabe? Eu não sei o que meu líder está pensando. Né? Tem um dado que fala que os profissionais, de uma forma geral, né, eles gastam 19,2 horas por semana pensando o que meu chefe está pensando de mim. 19,2 horas por semana, cara. É quase meia jornada de trabalho. O cara tem lá na cabeça dele um monstrinho dizendo para ele assim: seu chefe tá achando que você é incompetente. Seu chefe tá achando que você não faz seu trabalho direito. Será que seu chefe tá gostando disso? Será que seu chefe. É ridículo, cara. Pensar que o cara tá no sábado com a namorada dele passeando, ou a menina tá curtindo a vida dela numa viagem de férias. E aí ela tá lá pensando que o chefe dela, o que meu chefe tá pensando de mim, sabe? E isso, eu acho que isso é um reflexo muito grande dessa cultura de não se pode falar, não se pode tocar, tem que ter muito cuidado. Tudo é complexo, sabe? Tudo é tipo um motivo. Você tem que ficar com dedos com tudo, porque dependendo da forma como você fala, a pessoa pode interpretar como uma. Então, assim, eu acho que é lógico que tudo tem formas de serem colocadas. Eu acho que tudo que a gente coloca tem que ser baseado em dado, em número, em métrica, e de preferência sempre trazido pelo liderado, sabe? Sempre pelo liderado. A melhor forma de você fazer isso é, Zezinho, nós temos amanhã uma reunião de forecast ou de one-on-one, seja lá o que for, eu preciso que você traga para mim uma apresentação de 10 slides fazendo uma avaliação dos seus últimos 3 meses, olhando para essas 10 métricas aqui. E eu quero que você traga para mim um plano de solução de como que a gente vai seguir daqui para frente.
Porque aí não é você que precisa falar. Às vezes a pessoa já chega, ela mesma vai trazer, fala, cara, eu entreguei 50%. E aí, como é que você está com isso? Tipo, você acha que é isso que você consegue fazer? Tem algum ponto que a gente pode ajudar? E aí a conversa vai mais franca em cima daquilo ali, sabe? Mas sem ficar muito, tipo, sei lá, eu acho que as pessoas foram para uma linha de essa coisa de somos uma família, todos nos amamos. A galera acho que perdeu um pouco do objetivo principal ali, que é, não, nós não somos uma família, nós somos um time de pessoas pagas para entregar um resultado. A gente faz uma troca comercial com a empresa. Goste você ou não do capitalismo, é o mundo que a gente vive. Então, tipo, eu acho que, não sei, assim, eu tenho um pouco de... E quanto mais velho eu fico, eu acho que mais chato eu fico nesse sentido, porque eu fico com menos paciência, sabe? Então, assim, eu acho que as coisas têm que ser mais diretas, mais rápidas, mais objetivas. Animal, cara. Mas agora eu queria pegar um pouco dessa linha, assim, desse seu jeito de atuação como gestor. Em algum momento, durante suas primeiras experiências como gestão, você sentiu que você pisou na bola ou foi aquém da expectativa de alguém? Como é que foi? Nossa, várias. Acho que várias. Acho que tem muitas, nossa, muitas coisas que a gente pode falar de ir aquém das expectativas dos liderados, dos líderes e minhas, né? Porque eu acho que a gente também tem uma cobrança. Eu Uhum. tenho particularmente uma cobrança interna muito grande. Eu sou uma pessoa que durante muitos anos e às vezes ainda me assombra, vivi muito forte com uma síndrome do impostor, assim, de realmente olhar o meu trabalho e falar assim, eu tô aqui por sorte, eu não tenho competência para estar aqui, as coisas aconteceram porque, sei lá, eu estava no lugar certo na hora certa. Exijo muito trabalho para ir tirando isso. Então, acho que assim, as decepções individuais, né, internas, acho que elas vêm muito forte em vários momentos da carreira. Uhum. Mas eu acho que sim. As que Você mais me lembra de algum marcaram, específico? então, acho que as que mais me marcaram foram os momentos que eu passei a mão ou perdi assim o limite com liderados meus, assim, sabe? Eu acho que tem essa parte de ser às vezes muito honesto, muito direto, muito transparente, e cobrar muito de mim, acabar cobrando muito dos outros. Eu acho que algumas vezes eu pesei a mão com algumas pessoas que naquele momento talvez não precisavam daquele puxão de orelha, assim. Eu acho que tem uma clássica, que eu não vou trazer a pessoa para não me expor, mas é uma pessoa que inclusive hoje a gente tem uma relação assim muito muito boa de amizade mesmo fora trabalhou comigo da RD, mas fora do mercado. Mas assim, da pessoa me chamar na sala chorando e falar, cara, não mereço ser tratado como fui tratado hoje. Acho que você hoje cruzou todos os limites, todas as barreiras. Tipo, acho que a gente passou do limite, assim, sabe? E eu acho que esses processos de viver esses momentos com esses liderados, que eram pessoas que me importavam muito, assim, que eu tinha realmente, acho que uma relação muito boa de cooperação, né, com essas pessoas, de entender, cara, a gente está junto no mesmo barco, no mesmo processo e tal. E ver a pessoa chegar nesse ponto, às vezes por você pesar demais na mão, fazer alguma coisa que não é legal, acho que são as coisas que me marcaram, assim. Eu acho que eu aprendi com o tempo a ser mais suave em algumas cobranças, em também não tratar as pessoas, porque a gente cobra muito que as pessoas respondam para a gente como adultos, né? Igual você falou, tipo, que o cara. E às vezes a gente, como gestor, trata essas pessoas como crianças, né? Às vezes você trata o cara, Você né, ou a chegava, pessoa, liderado, a liderado. você chegava a calibrar a sua comunicação de acordo com o nível de senioridade da pessoa? E nesse caso, era um nível mais sênior ou mais júnior? Era uma pessoa que era um líder, né, dentro do meu time naquele momento. Tá bom. E a gente. Eu acho que assim, aqueles momentos onde está todo mundo muito estressado e tem uma entrega muito grande, a entrega não está acontecendo, e aí você dá uma cobrada em público que você não deveria ter feito talvez de maneira individual. Eu acho que eu nem sei se essa pessoa lembra dessa situação, mas eu acredito que sim. Mas eu acho que sai como aprendizados para os dois lados, assim, sabe? Eu acho que essa situação, ela me marcou em muitas coisas, assim, de realmente, tipo, eu tive um momento dentro da RD, por exemplo, que quando eu cheguei, no final de 2017, eu cheguei no meu limite, assim, da assim, limite físico, mental, de esgotamento mesmo, dentro da operação da Chegou a ter RD. um,
Eu tive Um um burnout burnout ou mesmo. não? Tive. É, e foi uma das razões de eu pedir para sair enfim. E aí eu acho que eu tava realmente assim muito esgotado, sabe? Muito esgotado. E eu acho que esse time que estava comigo ali, principalmente os meus gestores que vinham trabalhando comigo já há bastante tempo, é, eles tiveram que me botar na parede uma hora e falar, cara, para, sabe? Tipo, para, não tem necessidade de você cobrar a gente do jeito que você está cobrando, você está descontando na gente as coisas que não estão funcionando lá do outro lado, a gente precisa que você pare, respire, confie no que está acontecendo, porque as coisas vão acontecer, assim, sabe? E eu Então acho que isso, sua equipe expôs isso para você, é? Assim, sim, esses meus liderados, que pô, eram líderes naquela época, a gente e é chegou. Eu acho que a gente sensacional conseguiu isso. construir. Não, a gente conseguiu construir, acho que uma relação muito legal, assim, de confiança, de ganho mútuo, de colaboração, ao longo desses anos lá. E foi muito intenso, né? A gente teve um processo de mudança muito grande, de crescimento muito acelerado. Todos os meus líderes naquela época eram formados dentro de casa, não tinha nenhum líder contratado que já fosse gestor antes, né? Então a gente formou todos eles dentro de casa, perfis muito diferentes entre eles. E a galera uma vez me chamou na sala e falou, cara, deu, assim, sabe? Tipo, ou você para retoma, ou tipo, vai ficar insustentável, assim, sabe? Eu vejo isso, na verdade, tipo, com bons olhos, de certa forma, sabe? Eu vejo, assim, um cuidado do outro lado também de falar, pô, da Gabriel, não dá, cara, sabe? E, assim, você está indo além daquilo que você consegue. Eu cheguei a ter 16 gerentes, né, coordenadores, gerentes, que respondiam diretamente para mim. Tipo, era assim, internacionalização, Brasil, canais, venda direta, qualquer piloto que a gente inventava fazer, sales office, sales enablement, tipo, e, e com uma galera totalmente júnior, recém-formado como líder, eu também, tipo, com menos experiência, aprendendo na prática e na porrada ali, e me cobrando muito, assim, de cara, tem que dar, tem que bater. A gente crescia tipo 10, 12, 8, 15%, às vezes mês a mês, né? Então, tipo, não tinha meta, não tinha sazonalidade nesse período, era tipo, a meta era quase que uma linha assim crescente, e todo mês era um mês, e a cobrança de fora, de fundo e tal. Então, acho que assim, acho que eu demorei um tempo até para eu assimilar esse processo e poder falar abertamente sobre isso. Mas eu acho que eu aprendi muito nesse processo com eles, da importância dessa transparência, desse entendimento, dessa coisa do cara. A gente está aqui brigando pelos nossos sonhos individuais, assim, tipo, não estou aqui para brigar pelo sonho da empresa. A empresa me contratou, me paga um salário para eu entregar um resultado que para ela faz sentido. Mas a empresa não é minha vida, nem o sonho da empresa. Agora, o que eu faço quando eu bato meta e ganho aquela grana e faço o que eu quero e vivo o que eu quero, aí importa para mim. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com os meus liderados com essa cabeça, eles olhando dessa forma, a gente conseguindo construir isso, o processo foi muito mais saudável, né? Acho que isso, assim, o processo, por exemplo, do LinkedIn já foi uma outra experiência completamente diferente, enfim. Eu achei animal, assim, o fato do seu time ter tido é, ter tido essa posição de ir até você e se abrir. Porque o que acontece muitas vezes é o time ele não sente que tem essa abertura para passar esse feedback para o próprio gestor, né? E eu acho que uma das grandes coisas que influenciam o time a passar esse feedback mais franco também para o gestor é o próprio gestor ele dar essa abertura, né? Ele abrir essa porta, essa oportunidade ali. Porque não é comum, o que é comum é normalmente o time ele guardar esses feedbacks para si mesmo e não passar e só ficar minando, né, o trabalho do gestor entre os colegas. E aí, no final dos contos, acaba meio que uma maçã podre que vai minar todo o resto, né? Então, eu acho que um dos fatores cruciais para abrir, para causar isso no time, é a própria abertura do gestor, né? A próprio gestor praticar essa vulnerabilidade, dar esse espaço para o time também dispor, né? E ter essa conversa franca de baixo para cima também, né? Não só de cima para baixo, né? Porque acho que é muito comum também a gente ver gestor que é muito fechado, que não está aberto a ouvir, né? A receber também, né? Mas eu queria mudar, Gabri,
de pergunta e perguntar o seguinte: antes de você assumir o seu primeiro cargo de gestão, seja na RD você entrou como vendedor, né? Depois você assumiu como gestor e você assumiu o cargo de gestão como de forma orgânica, né? Muito por conta da necessidade, foi entrando gente e aí tinha que ter alguém para gerir essas pessoas. Antes de você assumir essa cadeira, você tinha algum tipo de expectativa? Ou então o que você tinha de impressão? Ou então o que você tinha de, sei lá, alguma historinha que você criou na sua cabeça e aí no dia a dia você viu que a realidade era diferente? Você teve essa quebra de expectativa-realidade? Eu acho que a principal quebra foi achar que eu ia ganhar mais, né? Porque, tipo, quando eu virei gestor, é, e o meu salário não foi corrigido, assim, na proporção que eu acho que a gente na época não entendia muito bem como é que ia ficar, estava criando os modelos de comissão, tudo ali e tal, e nem eu parei também para, acho que, desenhar ou trazer uma proposta diferente. Eu acho que a primeira expectativa era, nossa, eu vou virar líder e eu vou ganhar muito mais. E na real eu tinha vários vendedores que ganhavam muito mais do que eu, assim, tipo, o dobro. Então, eu acho que Caramba. essa foi uma primeira quebra de expectativa, que eu acho que não acontece necessariamente em todas as empresas, né? Acho que naquele momento a gente estava vivendo um momento meio atípico ali de crescimento, de não ter muita. A gente não tinha nem muito comparativo a nível Brasil de startup naquele momento e tal, né? Com esse nível, com os níveis de operação, então era um pouco mais difícil. É, mas eu acho que essa é uma expectativa importante para quem está ouvindo a gente também, assim, de, tipo, muita gente acha que se eu quero ganhar mais, o meu caminho deve ser a cadeira de gestor, e não necessariamente. Existem muitas empresas, inclusive, que você tem vendedores, especialistas, técnicos, que ganham mais, às vezes, do que o CEO da empresa. Então, acho que essa era uma expectativa que eu tinha, que acho que talvez foi um pouco, talvez não, que foi quebrada, acho que nesse processo. É, Eu, pode falar. Achei não, que você... pode falar, pode falar. Você ia completar com alguma outra Não, eu mais, acho né? que essa foi uma quebra de expectativa. Eu acho que outra, é, eu acho que, eu acho que achar que as pessoas iam comprar um pouco mais, aquela briga que às vezes eu tinha num primeiro momento, assim, sabe? É, especificamente falando da RD, eu tive uma experiência de liderança, né, júnior ali na época de faculdade, que me ajudou muito. Acho que foi muito importante para mim. Na IESEC, isso, entender pessoas, processos, pessoas em outros lugares, porque a gente chegou a ter, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tinha mais ou menos 5 mil voluntários trabalhando em 35 escritórios na época, e a gente movimentava 6, 8 milhões de reais, tipo, assim, fazendo isso com voluntário, com uma coisa que você não tinha uma motivação do tipo, se você não vender, eu vou te mandar embora, né? Ou fazer um terrorismo, assim, que muita gente faz na gestão, a gente não tinha que motivar, fazer, criar. Então, eu acho que eu tinha talvez um pouco dessa visão meio romantizada também no começo, sabe? De que as pessoas iam comprar e fazer, e que como eu me cobrava muito, as pessoas também iam se cobrar muito. É, eu tive Uhum. sorte ou competência, não sei o que foi, mas de contratar Uma pessoas mistura muito dos boas dois. no time. Assim, eu acho que foi um misto, né? Assim, eu tive o meu primeiro time na RD, no geral, foi um time muito bom, assim, muito bom mesmo. E, e aí eu acho que isso também me ajudou a ter talvez menos quebras de expectativa, porque a galera realmente estava comprada, fazia, trabalhava e tal. Mas acho que essa talvez seria a segunda, assim. Às vezes esperar que as pessoas tivessem o mesmo nível de comprometimento que na época eu tinha, quando elas não estavam nem aí, muitas vezes. Você compartilhou numa pergunta anterior é, sobre a equipe, né, que chegou até você e falou, cara, assim, da forma como você tá botando essa pressão, não tá rolando. Eu queria saber se você lembra de alguma outra situação delicada que você já passou, ou então conflituosa que você já teve com a equipe, ou com colegas, ou com superiores, e como é que foi? E o que você faria de diferente? Conflito, eu acho que era meu apelido na RD, né? Assim, no bom sentido, eu acho que eu tive conflitos com todos os sócios, pelo menos um alguma vez, com todos os diretores que vieram depois, em algum momento a gente bateu de frente. Mas era de xingar assim, não?
Não, não. Aí, assim, eu sempre fui educado, graças a Deus, nessa parte, minha mãe me deu o mínimo de educação. Mas assim, conflito mesmo de tipo assim, de bater boca corporativa, né? Intensamente. Não é aquele nível tipo Congresso, né? Vossa Excelência sabe, né? Mas assim, Xingamentos assim, corporativos, é. não, a gente acho que eu nunca tive, graças a Deus, que eu lembre nenhuma discussão baixo nível na minha carreira, nem da pessoa vir, assim, realmente eu não lembro disso. É, mas, assim, de discussões bem acaloradas, o André mesmo, Siqueira, a gente brinca, tem um podcast gravado com ele, né, que era o marketing na época, a gente falando disso, assim, a gente brigava que a gente era amantes e rivais, né? Porque a gente precisava fazer as coisas funcionarem ali no marketing e vendas, mas, cara, a gente brigava toda semana, sabe? Mas era um conflito saudável. E eu acho que também essa é uma outra coisa que a gente às vezes tem que desmistificar. Acho que quando a gente vem. Quando a gente está numa posição de crescimento acelerado, que a gente precisa evoluir uma operação, não dá para somos todos amigos e vivemos num mundo de ursinhos carinhosos e borboletas coloridas todos os dias. Porque a discussão, quando ela tem um objetivo comum, ela é parte do processo de crescimento. Porque se você. Porque assim, ó, a única forma de você trabalhar numa empresa onde não existe nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de argumentação, nenhum tipo de conflito, é você trabalhar num lugar onde todo mundo mente. Porque, assim, não tem jeito, cara. Você vai criar uma estratégia nova para um produto, você vai discordar. Às vezes você que está na operação tem uma visão do cliente diferente do cara que está lá desenvolvendo o produto, que acha que você deveria ir para um roadmap diferente daquele que está colocado no papel, sabe? É, eu acho que, assim, coisas que eu aprendi nesse processo, inclusive com muito feedback do Eric, depois do meu chefe no LinkedIn, acho que no LinkedIn eu tive uma passagem muito tranquila. Então, acho que não, eu não entraria nos conflitos e tal, como acho que aconteceram antes. Mas eu acho que esses conflitos de ideias, eles são fundamentais para a criatividade, para o desenvolvimento da operação. Eles precisam existir. Então, a gente tem que entrar nessas discussões abertos para o embate construtivo e Uhum. muito pautado em dados. Eu acho que isso sempre foi muito importante para mim. Assim, eu tinha um braço direito na RD, que foi o Vini, que depois foi diretor de operações da RD, né, e hoje tem a empresa dele, mas o Vini era o meu guru, assim, sabe? Depois o Benhur, que está na RD até hoje também, era tipo, cara, eu sentava com eles, antes de eu ir para uma reunião de diretoria, eu sentava com eles e falava assim: eu preciso desses dados, desses números, dessas informações, disso tudo, para poder chegar lá e não fazer papel de ridículo de brigar por brigar. No começo eu brigava por brigar. Né? Eu acho que eu tive isso na minha carreira lá atrás. Assim, pra você ter uma ideia, quando eu fui contratado na ESEC, lá atrás, o pessoal que me Uhum. contratou, o meu apelido na minha ficha de avaliação estava escrito O Intransigente. E eu tinha esse perfil de eu quero brigar por brigar, eu vou explodir, eu vou fazer, eu vou acontecer. E aí eu tomei muita porrada na minha carreira, e fui entendendo que o caminho não era por aí, mas nunca deixei, assim, eu nunca acreditei nem acredito que o conflito não deva existir dentro de uma operação. Pelo contrário, acho que quando ele é respeitoso, né? E você está discutindo questões profissionais ali, está discutindo a operação, o produto, o processo, seja lá o que for, você não pode levar para o pessoal, cara. Tipo, você não pode virar. Assim, não dá para você ter uma relação saudável sentando numa reunião para falar com o CTO que acabou de fazer um lançamento ou fez um mockup lá e você fala, cara, o mockup é péssimo, eu vou te provar que é péssimo, porque eu sentei com 20 clientes, falei com eles e esse aqui foi o feedback que eles me deram. E o cara levar isso pro pessoal, não dá, entendeu? Não dá para você trabalhar num ambiente desse. Tipo, porque senão você tá ali trabalhando com alguém que não tá disposto a crescer, sabe? Tipo, não dá pra você sentar numa reunião de marketing e falar, cara, olha só, abri os leads aqui que você me mandou, 35%, sim, 35% dos leads que você me mandou esse mês são e-mails que não existem. Como é que você quer que meu time trabalhe? Tipo, e aí o cara falar, ah, mas é assim que a vida funciona, virar as costas e sair? Não dá, entendeu? Então, acho que assim, é, eu acho que uma boa briga, entre aspas, baseada em dados, argumentos e tal, só faz a empresa crescer, mesmo que às vezes né, seja quente a discussão. E aí também faz parte que você deixa isso lá, né? Tipo assim, cara, eu batia muito de frente com o André, muito, assim, muito.
E o André morava no mesmo prédio que eu, né? A gente brigava de manhã na reunião, quebrava o pau e às vezes saía conversando, ia conversando até em casa numa boa, falando da vida, do universo, de Floripa, de outras coisas que não tinham nada a ver com a RD. Então, assim, entender que quando você está ali discutindo um processo e você está discutindo isso baseado em dados e fatos, não é pessoal, né? Mas É. essas discussões precisam acontecer. Duas coisas. O Steve Jobs ele faz uma analogia que eu acho muito boa. Eu não sei se é exatamente assim, mas ele faz uma analogia que os melhores debates são como rock tumblers, né? Aquelas grandes máquinas que vão quebrando pedra, né? Que uma pedra vai batendo na outra até ficar pequenininha. E eu acho que é bem isso, né? Esses conflitos de ideias, esses grandes debates. Acho que um bom debate acho que dá para fazer essa analogia. E outra coisa que é um ponto muito importante que você tocou é essa capacidade de separar o pessoal do profissional, né? Também. Então, assim, estamos aqui dentro da empresa, estamos discutindo, debatendo ideias, estamos com ideias divergentes em relação a alguma atividade, algum objetivo, alguma coisa assim, mas passou para fora da porta da empresa, vida que segue, aqui do lado de fora da empresa é vida pessoal, não é. E poder separar, né? Deixa as questões E eu acho pessoais que para para os trás. dois lados, né? Tanto para você construir uma relação saudável, amigável com aquelas pessoas que você tenha talvez mais afinidade, quanto para você entender também que, assim, cara, da porta da empresa para fora, eu não preciso ser seu melhor amigo, a gente não precisa conviver, eu não preciso que a gente se encontre nos finais de semana e que a gente se veja todos os dias e se ame, porque a gente tem uma relação profissional. E tá tudo bem se daqui para fora a gente não concorda. Se eu tenho uma visão política, você tem outra, se você torce para um time de futebol e eu torço para outro, é problema da porta para fora. Aqui dentro a gente tem um objetivo comum e a gente precisa superar essas coisas externas para poder manter esse objetivo funcionando. Eu acho que então, assim, essa separação, ela é muito importante, mas ela só existe, Júlio, se você estiver trabalhando em cima de fatos. Uhum. Toda vez que você sai dos fatos, sai dos dados e começa a trazer impressões, você volta para o pessoal. Então, quando você começa uma discussão com um liderado seu ou com um par falando, eu acho que a cor do e-mail que você mandou não é legal. Tá, baseado em que você está falando isso? É seu gosto pessoal? Seu gosto pessoal não me interessa. Eu quero saber se você tem fatos aqui, coisas que vão me dizer se isso faz sentido ou não. Então, eu acho que o que acontece muitas vezes das pessoas levarem para o pessoal e acabarem se estressando, e acabarem a gente vendo esses picuinhas de empresa e tal, do Zezinho que não fala com o Pedrinho, do Carlinho que odeia o chefe dele, é porque muitas vezes essas discussões começam em momentos de feedback aleatório, às vezes aquele feedback baseado em achismo, às vezes a pessoa ela tem lá o. Eu acho, cara, que todo gestor. Você me perguntou sobre conhecimentos que as pessoas deveriam buscar quando viram líderes. Eu acho que a primeira coisa que alguém que vira líder deveria buscar é ler informações sobre vieses inconscientes. Porque a gente tem, todo mundo tem. Nós, CPFs, temos nossos vieses e eles atuam o tempo inteiro no nosso processo. E eu acho que esses conflitos, quando viram pessoal, quando viram picuinha, muitas vezes eles começam num viés inconsciente que você não se dá conta que você está tendo e você joga aquilo, às vezes, sem pensar nas costas de uma outra pessoa. É, E aí você começa a ter problema. Porque aí você vira para a pessoa e fala assim: hoje eu ouvi você fazendo um call, eu acho que você está muito desanimado, você precisa ser mais feliz. Tá, isso não me diz nada, sabe? Não me diz nada. É diferente de eu chegar e falar assim: Júlio, olha só, esse call que você fez hoje de manhã, eu ouvi mais ou menos 30 minutos dele, e eu queria que a gente sentasse junto para ouvir ele novamente. Você consegue sentar comigo amanhã meia hora para a gente escutar? Aí você pega o call, escuta o call, fala, e aí, como é que você acha? Você acha que você se ouvindo, você considera que você estava passando para esse cliente uma energia positiva, forte e tal, para que ele realmente confiasse em você? A gente está vendo aqui, você está dormindo no call, né? Tipo, o cliente não tem como. A pessoa se ouvir assim, oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Thiago. E falar assim, não, mas eu estava muito enérgico. Porque se você tiver uma pessoa, um liderado que é assim, manda embora, porque a pessoa é completamente delusional, assim, então não tem muito o que fazer. Mas eu acho que esses problemas, esses conflitos, esses picuinhas, elas nascem do achismo, assim, sabe? Várias vezes eu acho que eu criei armadilhas para mim no processo de gestão ou dessas relações, por expor, às vezes, ideias sem ter um argumento muito concreto e muito consolidado antes, entendeu? Então, às vezes, chegar numa reunião de diretoria e
falar, eu não gostei disso, isso não tá legal, isso aqui não deveria acontecer, e as pessoas falam, tá, isso baseado em quê? E eu não ter nada É. para justificar aquilo ali. Então, acho também que isso foi um aprendizado aí ao longo do tempo de que às vezes a gente precisa engolir um pouco, guardar e depois voltar com as coisas mais estruturadas, né? Isso daí que você falou também é interessante, né? Porque novas ideias são como bebês super frágeis, né? Se você não cuidar, se você não alimentar, se você não nutrir, a chance daquela ideia ir para o saco, digamos assim, é muito alta, né? Então você precisa de fato cuidar dela, você precisa criar uma base. E, cara, eu queria saber quais que são as suas inspirações. Isso que você falou sobre viéses inconscientes me lembrou de alguns livros, né? Tem aquele Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é um Nobel economista comportamental super bom, esse livro. Fala sobre como que funciona, né, a nosso cérebro, dividido entre dois lados, né? O lado mais primitivo, emocional, rápido, e o lado mais devagar, deliberado, introspectivo, reflexivo, racional, né? Onde você toma as decisões mais racionais. E também me lembrou de um outro livro que que se chama Clear Thinking, que acho que em português, eu não sei se tem ele em português, mas é o pensamento claro, né? Traduzindo para o português, que é do Shane Parrish, que tem uma newsletter sensacional também aí, produção, se puder colocar esses dois livros aí, super indico, e eles falam basicamente sobre como você lidar com esses vieses inconscientes que impactam no nosso processo de julgamento, processo de decisão também, né? Mas eu queria saber quais que são as suas inspirações, assim, quem que você se inspira, algum autor, alguma referência artística, algum atleta, algum É profissional. engraçado essa pergunta, porque assim, já me fizeram elas algumas vezes Uhum. e, e eu não tenho nenhum, assim, tipo, nossa, eu amo Elon Musk ou Bill Gates ou qualquer um desses grandes assim do mundo de tech. Não me inspiram, pra ser bem honesto, em nada, assim, eu acho que eu tenho críticas e coisas positivas, acho que para todos eles. Eu acho que as pessoas que me inspiram são as pessoas do meu dia a dia mesmo, assim, Uhum. sabe? Pode parecer clichê ou meio assim, papo de quem tá morando no meio do mato, né? Mas eu realmente me inspiro muito nas lideranças que eu tive ou que eu liderei e que sempre me ensinaram muito, assim. Eu sou muito grato, eu sempre falei isso abertamente, acho que o meu time de gestores que eu assumi no ano de 2015 para 16 ali na RD, que são, né, acho que a gente tem uma boa relação todo mundo ali, eu acho que eles me ensinaram muito, acho que essa galera que eu falei que me chamou ali falou, cara, peraí, é, eu tenho muito aprendizado com eles, eu tenho muita gratidão e tenho muita inspiração pelos caminhos distintos que eles seguiram e acho que isso me inspira, assim, sabe? Eu sou muito é, eu sou muito de me inspirar em coisas tipo mundanas, vamos dizer assim, histórias tipo de dia a dia, sabe? Que não eu acho elas mais reais, assim, sabe? Eu não sou muito fã de super-heróis ou histórias megalomaníacas, assim, não me. Assim, eu nunca curti, desde criança, eu nunca tive essa coisa, tipo, sabe? Ah, meu super-herói predileto é o Zezinho, sabe? Eu sempre acho que curti esses. Eu me inspiro nos meus pais, por exemplo, sabe? Que saíram do nada, um casal que casou jovem, sem, tipo, ter nada, 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 e eles conseguiram construir o sítio dele, a casa deles, as coisas que eles fizeram, sabe? Assim, sem permitiram que a gente pudesse ter uma boa educação, uma boa formação. Então, eu não sei, essas coisas me inspiram mais, assim, sabe? Quando eu leio, eu gosto muito de ler biografias, no geral. Uhum. Eu também. E, e E às vezes eu me inspiro por coisas muito pontuais, assim, às vezes menos comuns, menos incríveis, menos. Porque eu acho que isso se conecta mais com a gente, assim. Eu gosto de. Tem um fotógrafo que, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que eu sigo ele lá no Instagram, que é um fotógrafo que fotografa pessoas comuns na rua, que contam as histórias, e aí ele tira umas fotos e tal. Esse tipo de coisa me inspira, assim, sabe? Às vezes ver uma entrevista de alguém ali que conseguiu sair ou romper ou quebrar uma corrente às vezes,
gerações sem possibilidade e tal. Essas coisas me inspiram, assim. Elas me entristecem muitas vezes, porque as pessoas ainda têm que passar por isso, mas elas me inspiram por um outro lado, não no sentido de romantizar, porque eu também odeio quem romantiza a pobreza ou dificuldade, mas é, é uma inspiração, assim, para mim, tipo, ver as pessoas que trabalham comigo aqui no sítio hoje e a galera, tipo, conseguir construir, fazer, me dá muito orgulho de ver quando a gente consegue, enfim, ter essas pessoas, acho que crescendo ali do lado, acho que é isso que me inspira hoje, assim, não tem nenhum guru, assim, tipo, desses grandes aí que são minha super inspiração, não. Tipo, o Padre Júlio Lancelotti me inspira muito mais do que a Madre Teresa, por exemplo, porque está muito mais próximo da minha realidade. E os dois fizeram e fazem mais ou menos a mesma coisa. Então, eu acho que essas coisas mais próximas me conectam mais, assim, me inspiram mais. Hoje você está empreendendo com a sua empresa, né? O Guia Não Definitivo. Uhum. Antes de você empreender, você estava no LinkedIn. E Ah, você saiu do LinkedIn no meio da pandemia, né? uhum. Eu queria saber como é que foi essa transição de sair de uma empresa e começar a empreender. Quais que foram os seus medos? Quais que foram os seus receios? Foi totalmente impensada, totalmente, assim, inconsequente, vamos dizer assim. Não foi muito pensado. O que aconteceu foi em 2017, 2020, a gente finalizava o ano fiscal do LinkedIn em julho de 2020, né? O LinkedIn trabalha com calendário americano, então de julho a junho. Então, em junho a gente finalizou, a gente recebeu ali o planejamento e como que a vida ia seguir. E no dia 23 de julho, acho que foi Plena 23, pandemia. bem no meio da pandemia isso. Dia 23 de julho, 20 de julho, mais ou menos por aí, 20 a 23 ali, não lembro o dia exato. Eu lembro que a gente tinha um grupo de gerentes do time de LSS, que era o time dos produtos, né, de vendas ali do LinkedIn. E aí tinha uma mensagem, tipo, 7h30 da manhã, de um dos gerentes falando assim, pessoal, acho que a gente rodou. E eu falei, tipo, como assim a gente rodou, gente? A gente já recebeu o planejamento de 2021, não tem como rodar, não é assim, entendeu? E aí o pessoal falou, entra no e-mail, dá uma olhada no e-mail, e a gente basicamente recebeu um e-mail do LinkedIn dizendo assim, é, decidimos fazer alguns cortes devido à questão da pandemia e tal, que está afetando uma série de operações, e a gente decidiu finalizar com a operação de alguns produtos em algumas regiões. Então, se você tem um convite na sua agenda, quer dizer que você foi desligado. Se você não tem um convite na sua agenda, pode ficar tranquilo. Mais ou menos isso que dizia o e-mail, assim, com um pouco mais de flores, mas era mais ou menos isso. E aí todo mundo tinha um invite na agenda, basicamente de 15 minutos. A gente entrava no call, o cara lá em Dublin, que era meu chefe na época, falava: olha, muito obrigado, se você precisar de alguma coisa, tem alguma coisa que a gente possa fazer e tal. E a gente foi desligado. E minha operação inteira de América Latina, meus pares, meus tipo, liderados, né? A galera foi Caramba. desligada. Porque a operação de SM, né, fechou nesses países emergentes. O O que que eu era entendo ESM? de small business, small and Aham. mid business, para esses países de emergentes, né, ela fechou, o que eu totalmente entendo, porque nunca se pagou. Então eu entendo assim que a operação fechasse, não foi uma. E eu acho que a forma que eles fizeram foi a forma mais viável de fazer uma demissão de, sei lá, na época foram acho que 2.000 pessoas a nível global, assim. Nossa. Então foi totalmente impensado assim para mim. Então foi um choque. Não, zero, zero. Não foi uma coisa relacionada à performance, sabe? Não foi nada. Era tipo assim, se você está nessas operações, você foi mandado embora. Tipo assim, eu tive gente no meu time que no ano fiscal anterior entregou 140% e foi mandado embora. E eu tive gente né, tem gente na operação que entregou menos de 50% e continuou. Então não foi assim uma questão de performance, não foi assim. Se você está nesses times, você está fora. A empresa foi incrível no suporte, no acompanhamento. Eu acho assim, você me perguntou sobre referências. Acho que uma das pessoas que eu tenho como referência para mim é o Reid Hoffman. Eu acho o cara toda essa visão, acho que de ser muito transparente, de trabalhar com a ideia de Turdure, de não lidar com o liderado como se ele fosse, né, mas ser muito, muito realista. Acho que vem muito das ideias dele e eu gosto bastante. E eu acho que a empresa, pelo menos na minha experiência de 2 anos lá, sempre fez isso, sempre trouxe isso da melhor forma possível. Então, assim,
zero hard feelings, pelo contrário, é uma empresa que eu admiro, gosto, acho assim uma super escola para qualquer pessoa que quer aprender mais sobre vendas, sobre cultura, sobre liderança, é uma puta escola. Mas aí eu fiquei meio tipo assim, bom, não estava esperando. Na verdade, assim, eu fui para a Austrália, eu voltei da Austrália dia 14 de março. Meu voo foi o penúltimo Nossa, voo de Santiago. você estava na Austrália então, ou não? Você tinha Eu estava na voltado? Austrália, fui de férias, passear, né? Falei, tá só na China o Covid, não vai dar nada aqui. E aí eu voltei e Você eu deveria ter cheguei. ficado por lá mesmo, porque lá É, acho que acabou rápido, né? Lá na Nova exato. Zelândia. E aí eu voltei em março, e aí eu tinha voltado já decidido a ir embora fazer uma pós. Eu falei, eu vou embora fazer um MBA, uma pós e tal, vou ficar no LinkedIn até metade do ano. Eu falei, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente deseja, né? Mas, assim, veio pandemia e tal. Eu falei, cara, o LinkedIn é ótimo, meu emprego é ótimo, meu time é ótimo, não tenho nada para mudar, vou ficar quieto aqui. Depois que a pandemia acabar, a gente volta a conversar. Enfim, eu fui mandado embora. E aí, para mim, foi meio que tipo. Falei, cara, fiquei meio sem chão agora. O que eu vou fazer, entendeu? Eu não sei se eu quero ir trabalhar numa empresa igual. Aí, na época, eles fizeram um trabalho super forte lá de. Eles pegaram os recrutadores, colocaram os recrutadores para meio que trabalhar como headhunter para encontrar vaga pra gente. Assim, puta suporte. E aí vinham as vagas, tipo assim, Amazon, Facebook, Twitter, né, as grandes empresas. Eu tava assim, puta, não sei se eu tô afim de entrar em outra empresa grande agora, assim, sabe? Eu acho que tem muita coisa maravilhosa, mas é mais fechado, você tem menos espaço para inovar, para criar, e eu tava numa fase, acho que querendo um pouco mais disso. E aí eu falei, eu vou ver o que está acontecendo no mercado. E aí eu fiz um post lá no LinkedIn dizendo, pessoal, fomos impactados pelo layoff, saí do LinkedIn e estamos aí. E aí eu fiz em 3 semanas mais ou menos 70 conversas diferentes com empresas, tipo, variadas. Tipo, eu recebi muita mensagem de gente, tipo, cara, eu tenho essa vaga, uma vaga. E aí eu fui conversar para as vagas. Só que aí eu começava a conversar para as vagas e eu falava, cara, você não precisa de um gerente super sênior e tal. O que você precisa é pegar esse cara que você tem dentro de casa, que é muito bom, e dar um gás em cima desse cara para ele poder rampar mais rápido e poder assumir essa cadeira. Então, muita empresa early stage, empresa com operação pequena, empresa grande criando produto novo dentro da empresa e querendo criar isso. E aí, meio que assim, as vagas viraram projetos de mentoria ou de consultoria, e aí eu peguei uma, peguei duas, peguei três, aí quando eu vi, tipo, o projeto nasceu, e eu sempre chamei de projeto, porque eu sempre penso que tudo tem começo, meio e fim, então não colhei como uma empresa que eu quero escalar, nunca quis contratar time, montar gente. Eu gosto das mentorias do jeito que eu faço, eu acho que elas são produtivas para quem recebe, e é o formato que eu curto fazer. E foi assim, cara, que surgiu, assim. E aí não Super foi muito orgânico. pensado. Foi super assim. Nunca foi um plano, nenhum, sabe assim, um dia quero ter a minha própria empresa. Eu acho que a minha cota de empreender acabou com a RD. Assim, eu acho que eu vivi na RD, Foi mesmo não sendo. você foi basicamente um dos primeiros, né? Um dos primeiros Eu entrei na RD, eu fui o 13º contratado da RD. E eu acho que super no assim, começo. eu vivi muito próximo, né, dos founders, de todo o processo ali desde o começo, de uma maneira muito intensa. E eu acho que a minha cota de empreender acabou ali, assim, sabe? Acho que eu falei, acho que agora, assim, de empreender, tipo, escala, gente e tal. E aí agora eu falei, não, cara, eu quero uma coisa que seja mais minha, acho que eu estou no momento que precisa disso e o guia tem sido isso, assim, para mim. Tem sido um processo muito legal Que de legal. conhecer modelos de empresas diferentes, modelos de profissionais diferentes, projetos muito diferentes, tipo, que acabaram extrapolando vendas, né? Porque eu comecei com vendas, de repente eu estava trabalhando pós-vendas, marketing, desenho de produto, às vezes, internacionalização. Então tem sido, acho que, uma experiência muito rica, assim, dos projetos que esses 4 anos aí têm trazido. Poxa, que bacana, cara. E aí te abriu portas para você se mudar e morar num sítio no Rio de Janeiro, né? Exatamente, e criar galinha, porque eu também tenho um outro. Eu também Olha aí. empreendo nesse lado, entendeu? A gente tem um criatório de aves ornamentais que não está no meu LinkedIn, mas acabou virando um side project aí, um projetinho meio que paralelo, que no começo eu tocava com meu pai, né? A ideia era tocar com meu pai, aí com a perda do meu Uhum. pai, foi um projeto paralelo ali meio meu, é, mas também uma mudança que
nem nos meus piores pesadelos eu imaginava fazer. Eu digo pesadelo porque na minha cabeça, em 2020, se você falasse assim, você vai mudar para o meio do mato, eu ia falar, meu Deus, você tá ficando maluco, não é menor condição, eu vou endoidar lá. Ou seja, Mas foi super bom, assim. se eu quiser ovos de galinha caipira solta no campo, é contigo que eu falo também. Galinhas felizes a gente tem também, mas na verdade a gente trabalha mais aqui com fazões, pavões, uns bichos mais diferentes. Cara, animal. E aí, pra gente finalizar, Gabri, eu queria saber que conselho que você daria pro Thiago Gabri de antigamente, que acabou de se formar em comunicação lá em Juiz de Fora. A primeira coisa que eu diria é relaxa. Tipo, relaxa, olha as oportunidades, não fica. Não frita a sua cabeça em coisas que você não deveria estar fritando agora. Eu acho que eu me desgastei muito ao longo das minhas, acho que das minhas experiências profissionais sem necessidade, por às vezes querer assumir problemas que não eram meus, resolver problemas dos outros, comprar brigas que não eram minhas, e eu acho que isso com certeza eu teria dito para mim assim, quando você olhar para um problema e ele não for seu, deixa ele lá, porque ele vai estourar onde tem que estourar. Então, acho que isso eu com certeza diria para mim, assim, sabe? Tipo, relaxa mais, sai mais da empresa, vive menos o corporativo e mais a sua vida, acho que pessoal. E deixa os problemas que não são seu para lá, assim, sabe? Faz o seu papel, que é reportar, apresentar, levantar possibilidades, trazer propostas de solução, mas não se desgasta tentando resolver o que não é problema seu, assim, porque no final as pessoas vão receber os louros, mesmo que não tenha sido elas que tenham feito, e você vai ficar com o desgaste. Assim. Então, eu acho que isso com certeza seria uma dica, assim, sabe? De, tipo, leva as coisas um pouco mais leves e, e embaseia mais as suas decisões, assim, sabe? Tipo, valida se as coisas que você pensa, que você está sentindo, realmente são reais, assim. Cuidado para não deixar as fofocas, os comentários, os contatos e tal, entrarem na sua cabeça e te diminuir, ou então criar, às vezes, conflitos sem necessidade. Acho que é isso, assim. Mas eu acho que eu poderia ter me dado essas dicas, que eu acho que são coisas que a gente aprende com o tempo e com a maturidade, assim. Então, por mais que... É tipo quando seu pai fala assim, não faz isso que vai dar merda, sabe? Ou quando a sua mãe fala, leva o casaco, vai esfriar, e você não leva e esfria. Eu acho que esse é o tipo de conselho que a gente pode dar, que as pessoas vão ouvir, vai entrar aqui, vai sair aqui. Aí quando elas fizerem, quando elas passarem, aí eu acho que elas vão falar assim, pois é, podia ter encurtado esse caminho. Acho que a mentoria tem muito desse papel, né? Acho que nas mentorias, acho que muito do meu papel ali é tentar alertar as pessoas sobre coisas que talvez vão acontecer e pensar como é que a gente pode criar alternativas para quando aquilo acontecer, mas não impedir que aconteça. Assim. Eu falo sempre isso. As pessoas falam, mas você vai evitar que a gente erre. Não. O que a gente vai fazer, a gente já vai preparar o plano pós-erro, porque errar vocês vão errar. Então, na hora que errar, já sabe qual é o caminho que vocês têm que seguir quando o erro acontecer. Então, acho que... mas eu diria com certeza sobre isso, assim, sabe? Sobre um pouquinho mais desse equilíbrio, que acho que em alguns momentos faltou. A idade vai trazendo essa sabedoria, né? A gente vai ficando velho e vai entendendo que tem outras coisas mais importantes, né? Animal, Gabri. Prazerzaço ter você aqui no Fora do Forecast. Foi super rica a conversa. E é isso, gente. Por hoje é só. Um abraço. Até a próxima. Eu que agradeço.